Olá, tudo bem? Em geral, quando se estuda a sociologia, três nomes se destacam e se firmam como clássicos da área: o francês Émile Durkheim e os alemães Karl Marx e Max Weber. Neste vídeo, eu gostaria de dar uma breve olhada em alguns dos principais conceitos estabelecidos pelo Durkheim. Augusto Comte é considerado normalmente o pai da sociologia, entre outros motivos, porque foi ele quem cunhou o nome sociologia. Entretanto, Durkheim é apontado como um dos primeiros grandes teóricos da sociologia, afinal, ele foi um dos primeiros a tentar caracterizá-la como ciência, e ele fez isso tentando emancipá-la das chamadas filosofias sociais. Ele se preocupou, por exemplo, em definir com precisão o objeto, o método e as aplicações dessa nova ciência. Ou seja, ele é o primeiro a tentar uma ciência da sociedade. Em 1895, Durkheim publicou um livro chamado As Regras do Método Sociológico, e é nesse livro que ele expõe com clareza o tipo de acontecimentos que deveria chamar a atenção do sociólogo e, consequentemente, se constituir o objeto da sociologia, os chamados fatos sociais. Para Durkheim, a sociologia é a ciência que estuda os fatos sociais. Fato social, então, é um dos principais conceitos na sociologia de Durkheim, e é por isso que merece aqui a nossa especial atenção. Fato social, do que a gente está falando? Bem, Durkheim não define estritamente o fato social, ele apenas indica suas características. E três são as características que Durkheim distingue nos fatos sociais. Coerção social, a primeira delas, é a força que os fatos exercem sobre os indivíduos. Ou seja, é a força que leva os indivíduos a se conformarem às regras da sociedade em que vivem, e isso independe de suas vontades e de suas escolhas. Por exemplo, a pessoa que migra para outro país e adota o idioma local, se sujeita ao código de leis e regras e também à cultura daquele local. Obviamente, ela se adapta a algo que já está estabelecido e que a precede. Querendo ou não, existe uma estrutura que exerce sobre ela uma força coercitiva, ou seja, se impõe a ela. Fica claro aqui que Durkheim vive um momento no qual se torna cada vez mais comum a ideia de que a vida coletiva não era apenas uma imagem ampliada e resultante da vida dos indivíduos. A vida coletiva deveria ser compreendida como uma espécie de ser distinto, complexo, e que não se reduzia às suas partes constitutivas, ou seja, aos indivíduos dessa sociedade. Durkheim também pensou no grau de coerção dos fatos sociais, ou seja, na intensidade com que essa força impositiva e constrangedora incide sobre os indivíduos de uma sociedade. Para ele, a intensidade da coerção fica evidente quando se estabelece as sanções a que esse indivíduo está sujeito sempre que burlar as regras e códigos sociais. E para ele, essas sanções podem ser de dois tipos: legais ou espontâneas. As sanções legais são aquelas prescritas pela sociedade na forma de leis. E são essas leis que revelam a infração e a consequente penalidade. É claro, sem lei não há transgressão. Mas também existem as sanções espontâneas, que são aquelas que decorrem de uma conduta que não se adaptou à estrutura social na qual se encontra aquele determinado indivíduo. Ou seja, não se trata agora de leis ou códigos normativos, mas de regras ocultas ou comportamentos que vão se estabelecendo ao longo do tempo e determinando assim a conduta das pessoas. Sabe aquele comportamento que não é proibido por nenhuma lei específica, mas mesmo assim é reprovado pela sociedade? Então, essas seriam as sanções espontâneas. Como eu disse, é uma regra oculta, não está regulada por nenhuma norma legal, mas determina o comportamento da coletividade mesmo assim. Para ele, inclusive, é a educação que desempenha esse papel fundamental na internalização de regras e de comportamentos que fazem com que as pessoas se conformem à sociedade estabelecida. A segunda característica dos fatos sociais, ligada à primeira, é que eles são exteriores aos indivíduos, ou seja, os fatos sociais existem e exercem sua força sobre as pessoas, e isso não depende da vontade delas, não depende da adesão consciente delas. Todas essas regras, costumes e leis já existem antes das pessoas nascerem e são impostas às pessoas por meio da educação. Então, se os fatos sociais exercem coerção sobre as pessoas,
Isso acontece também porque eles são dotados de uma existência que é exterior às consciências dos indivíduos. Em outras palavras, os fatos sociais têm vida própria. A terceira característica do fato social é aquela que Durkheim chamou de generalidade. O que é isso? Para ser social, é necessário que o fato seja geral, ou seja, que se repita em todas as pessoas, ou pelo menos na maioria delas. A generalidade, como a gente pode perceber logo de cara, já indica esse caráter científico do método de Durkheim. Como toda ciência, obviamente, é necessário que haja certa universalidade, certa generalidade nos fatos. Aliás, essa coisa da generalidade em Durkheim é muito interessante, porque permite que a gente entenda um pouco melhor a compreensão que ele tinha de sociedade, a sociedade como um organismo em adaptação. Ou seja, Durkheim acreditava que cabia à sociologia não apenas explicar a sociedade, mas também encontrar remédios para os males sociais, para suas patologias. Afinal, uma sociedade apresenta tanto estados normais como doentios. Durkheim considera um fato social normal quando esse fato se generalizou na sociedade ou quando influencia na sua adaptação e evolução, na adaptação e evolução da sociedade. Nessa perspectiva, por exemplo, o crime é considerado normal porque, para Durkheim, pode ser encontrado em qualquer sociedade, em qualquer época, além de mostrar a importância dos valores sociais que rejeitam determinadas condutas como ilegais e as condenam à punição. Portanto, é a unanimidade do fato social que garante sua normalidade. E é quando um fato põe em risco essa harmonia e esse consenso, essa evolução e adaptação da sociedade, é que estamos diante de uma sociedade doente. Durkheim, grandemente influenciado pelo positivismo, sobretudo pelo positivismo de Comte, se preocupará também com a conduta que o cientista deveria ter, a fim de que a sua pesquisa tivesse realmente bases científicas. É por isso que o cientista, na opinião dele, deveria manter certa distância e neutralidade em relação aos fatos, pois só assim haveria alguma objetividade na análise. Ou seja, o sociólogo não poderia deixar que seus pressupostos, sentimentos e valores pessoais em relação ao fato estudado interferissem na pesquisa. E por quê? Porque não tem nada de científico neles e eles podem distorcer a realidade dos fatos. No desejo de garantir que a pesquisa sociológica fosse tão eficiente quanto o método das ciências naturais, Durkheim aconselhava o sociólogo a tratar o fato social como uma coisa, como um objeto que pode ser, portanto, objetivamente medido. Bem, com relação a esse assunto, eu gostaria ainda de destacar um outro elemento que merece a nossa atenção quando nós consideramos o conceito de fato social. Bem, como deve ter ficado claro até aqui, Durkheim se esforça por mostrar a independência dos fatos sociais em relação aos indivíduos de uma sociedade, em relação ao que pensam e em relação ao que fazem. Ou seja, apesar de todos possuírem suas consciências individuais, quer dizer, suas formas próprias de se comportar e interpretar o mundo, é possível identificar em cada grupo pensamentos e condutas que se tornaram padrão. Essa constatação tem a ver com o que Durkheim chamava de consciência coletiva. E é na obra da divisão do trabalho social que Durkheim define pela primeira vez consciência coletiva. Para ele, consciência coletiva é o conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade que formam um sistema determinado com vida própria. A consciência coletiva, portanto, se encontra espalhada por toda a sociedade. Não se baseia na consciência de indivíduos singulares ou mesmo grupos específicos. Não é o produto das consciências individuais, mas, segundo Durkheim, revelaria o tipo psíquico da sociedade. Algo diferente, autônomo e que se impõe às consciências individuais e se perpetua ao longo de gerações. Como tal, a consciência coletiva sobrevive como forma moral vigente na sociedade, ou seja, ela surge na forma de regras fortemente estabelecidas que traçam também os limites do valor que se atribui aos atos individuais. A consciência coletiva, então, define o que será considerado moral ou imoral, correto
ou reprovável, heróico ou criminoso. Bem, é isso. Espero que você tenha tido uma compreensão, pelo menos panorâmica, do que o nosso sociólogo Durkheim entende por fato social e a importância disso para o método sociológico proposto por ele. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.